Sejam bem-vindos a mais um 2 Minutes Too Late, o programa que vos fala das bandas de metal que nunca chegaram à fama por estarem 2 Minutes Too Late. O meu nome é Pedro Gado e sou jornalista musical. Durante a minha carreira já estive quase a escrever para revistas conceituadas do meio, como a Rolling Stone, a Kerrang, a Rock Power, a Power Rock, a Rock Rocker e a revista Teleculinária. Mais que um jornalista, sou um acérrimo fã do som eterno, o heavy metal. E essa minha paixão tornou-me no investigador que hoje sou sobre o mundo do metal. O propósito do meu programa é dar-vos a conhecer determinadas bandas que nunca se tornaram conhecidas por terem chegado atrasadas por minutos ao foco da fama. Muitos dirão que estas bandas nunca sequer existiram. E esse é exatamente o meu ponto. Bem-vindos a 2 Minutes Too Late. A banda que vos trago hoje são os Aluminum. Os Aluminum formaram-se em Los Angeles, Califórnia, nos finais de 1981, quando o nativo da Holanda, Hans Umlaut, imediatamente conheceu o guitarrista Jimmy Hatkamp. Mais tarde, juntou-se à banda Dale Mustang, mas isso não durou muito, porque ele decidiu sair de livre e espontânea vontade e mais tarde veio formar a sua própria banda, que também esteve 2 minutes too late para se tornar famosa, os desconhecidos Ultra Kill, com apenas um L no fim do nome. Hans e Jimmy encontraram o baixista Clint Barden a tocar numa outra banda, mas disseram-lhe para se juntar aos Aluminum e ele disse imediatamente que sim. Isto aconteceu enquanto ele estava naquele exato momento a tocar com a sua banda. Desligou o baixo e saiu de palco. Quando estavam prontos para gravar o primeiro álbum, repararam que não tinham um guitarrista para fazer solos. E foi nesse momento que entrou Kirk Hammett, um gajo muito bom em solos, que iria fazer solos em todos os consequentes álbuns. Estou a falar a sério. Solos em todos os álbuns e em todas as músicas desses álbuns. Com a banda completa, em 1983 entraram em estúdio e gravaram o primeiro álbum, Murder Everyone, com apóstrofe entre Murder e Everyone, e sei o primeiro E de Everyone, que foi uma bomba. Singles como Strike the Lamps e Look For and Obliterate não tiveram airplay nenhum, porque nessa altura, por uma questão de horas, tinha acabado de sair o álbum de outra banda californiana que conseguiu ofuscar o som dos Aluminum. Sem nunca desistir, em 1985 regressaram ao estúdio e gravaram o seu segundo álbum, Drive the Thunder, do qual foram extraídos os singles Lurking Famine e The Old Man and the Sea, este último inspirado nos escritos de Ernest Hemingway. Mas nem esta demonstração de cultura acima da média lhes valeu reconhecimento, pois mais uma vez chegariam atrasados às edições que viriam mudar a face do metal. Em 1986, editou aquele que viria a ser conhecido como o álbum que poderia ter virado o estatuto de banda desconhecida dos Aluminum, Controller of Marionettes. Singles como a faixa inicial Robbery e a enormíssima faixa instrumental Cassiopeia nunca viriam a ter o reconhecimento merecido por chegarem atrasadas ao fugaz comboio da fama. Por essa altura, outro problema que não veio a ajudar os Aluminum foi o seu próprio nome, pois mais tarde vieram a descobrir que os seus álbuns, para além de não estarem a ser vendidos, estavam a ser vítima de correções ortográficas em países fora dos Estados Unidos da América, onde a palavra é aluminium e não aluminum. Com a saída de livre e espontânea vontade do baixista Clint Barden, os Aluminum no Reino Unido, por exemplo, encontraram imediatamente o seu substituto em Jensen Oldfast, e em 1988 gravaram e editaram o seu álbum seguinte, Indivisible with Liberty. Faixas como Two, que falava sobre pessoas que tinham ficado estraçalhadas ao pisar minas na guerra, portanto divididas em dois, e Farmer of Hardship, ficaram ocluídas do conhecimento do público mundial, porque um álbum de uma outra banda, cujo título não era a penúltima, mas sim a última frase da Pledge of Allegiance, tinha então sido lançado.
Mas não querendo ser that guy, também não lhe serviu de muito porque o Grammy foi para outros gajos. Importante evidenciar que se perdeu mesmo a oportunidade de escutar um grande álbum, onde o trabalho do baixo de Jensen Oldfast teve grande destaque, muito nítido dentro da mistura, para orgulho dos restantes membros da banda. Numa estratégia promocional para tentar alcançar mais público, ou no caso dos Aluminum, algum público, a banda decidiu fazer uma mudança no seu som, de forma a torná-lo mais comercial. E a 13 de agosto de 1991 saiu o seu self-titled álbum, que por aqueles que o chegaram a ouvir, ficou conhecido como The Color of Shit Album. Mais um pequeno infortúnio na história discográfica dos Aluminum, porque embora a capa do álbum seja toda ela castanha, com o nome da banda bem visível naquele quadrado, a escolha daquela cor era para que refletisse a cor do mangusto, outro dos elementos que decorava a frente do álbum. O mangusto tinha sido escolhido porque era o único bicho que os membros da banda sabiam que não tinha medo de cobras, e eles detestavam cobras, e não queriam cobras na capa. Mas infelizmente ninguém queria pegar num álbum com aquela tonalidade acastanhada. Músicas com grande peso que poderiam ter sido êxitos como Come in Morpheus, Happy But Lying, e baladas emotivas como I Care About Everything e The Unforgotten, que poderiam ser tocadas em todas e mais qualquer uma das rádios do mundo todo, não chegaram a lado nenhum. Os Aluminum só voltariam às edições em 1996, depois de terem passado anos dentro de um estúdio a equacionar os próximos passos. Regressaram com um som renovado e revolucionário, que tinham a certeza que não iria deixar ninguém indiferente. Tinham escrito mesmo material que daria para um álbum duplo. E assim o fizeram. Em vez de dividir o álbum em 2 discos para lançamentos em datas diferentes, como se tratasse de um óbvio cash grab, os Aluminum decidiram editar o álbum duplo pelo preço de um álbum normal. No entanto, decidiram dar um nome para cada um dos discos. Charge e Discharge eram 2 discos num só pacote, e tivesse ele chegado aos ouvidos do público, teria certamente gerado polémica. Mas na altura que Charge Discharge saiu para as lojas, o álbum de outra banda californiana, álbum esse que seria a primeira parte de uma dupla edição, tinha acabado de ser lançado. E o que se sucedeu veio mais uma vez trazer o nome dos Aluminum para o esquecimento discográfico. Os fãs dessa outra banda californiana abominaram o seu mais recente álbum. Detestaram-no ao ponto de o comprar, às vezes até mais que uma cópia, para depois o destruir. O que aconteceu foi que muitos dos fãs dessa banda californiana, embriagados talvez pela fúria cega do fanatismo e porventura do álcool, ao chegar às lojas, por cada cópia do álbum da sua banda favorita, levavam por engano uma cópia do álbum de Aluminum. E desta feita, o álbum de Aluminum acabou por ser pisado, queimado e prensado por rolos compressores, confundido com um outro disco. E mesmo assim, infelizmente, os Aluminum nunca chegaram a ver dinheiro nenhum dessas vendas, mesmo por engano. Nos anos seguintes, a história dos Aluminum seria marcada por mais uma série de eventos que nunca chegariam a ser conhecidos por ninguém, pois mesmo com uma já longa carreira, tudo parecia barrar a banda do estrelato. Um grande acontecimento tivesse-lhe chegado às notícias foi a luta legal que Hans Humlaut teve com o site de partilha de ficheiros Napster. Numa tentativa de fazer chegar a sua música a mais gente, Hans decidira disponibilizar todos os álbuns de Aluminum de forma gratuita na plataforma, para que qualquer pessoa os pudesse descarregar e ouvir. Mas nessa mesma altura, um membro de uma outra banda californiana fez com que o Napster ficasse em maus lençóis, obrigando-os a cessar funções, fazendo com que a música dos Aluminum não chegasse a ninguém. Por essa altura, Jensen Oldfast foi motivado a sair da banda de forma amistosa, com o apoio total de Jimmy Hatkamp, para que pudesse trabalhar nos seus projetos paralelos. Os Aluminum encontraram o seu substituto em Alberto Cuchillo, de nome completo Alberto Gustavo Rafael Salvador Gabriel Villalobos
Cuchara Tenedor Cuchillo Dios Mío Madre de Dios, que tinha sido baixista noutra banda desconhecida, os Healthy Inclinations. Durante o período de saída de Jensen e a entrada de Alberto, os Aluminum participaram num projeto de team building para reforçar ainda mais os seus inquebráveis laços de amizade. E foi com esta renovada motivação que entraram em estúdio e gravaram aquele que seria o mais coeso e abrangente álbum da sua carreira. A 6 de junho de 2003 sai Sinner Serene, um álbum que, se tivesse sido escutado pelos ouvidos certos, ou mesmo por alguns ouvidos, teria sido um bálsamo musical. Todas as canções eram obras magníficas de heavy metal, onde a composição rica e coerente não deixaria ninguém indiferente. O som da tarola de Hans era perfeito, ao ponto que, se fosse ouvido separado do resto da instrumentação, mereceria o seu próprio álbum. Todas as músicas tinham um solo de Kurt Hammock e eram uns dos mais espetaculares solos alguma vez compostos. Tudo teria sido fantástico não tivesse saído para as lojas no dia anterior o álbum de uma outra banda californiana que viria capturar a atenção de todo o mundo, ao ponto de deixar os seus fãs com uma fúria cega e, diga-se, uma fúria surda para tudo o resto. Depois de Sinner Serene, os Aluminum desapareceram do mapa. Especula-se que a banda teria planeado gravar um videoclipe numa das prisões mais perigosas dos Estados Unidos da América, e por um erro de secretaria do sistema prisional americano, já não puderam sair.